boa noite para você que está ligadinho no Gazeta Esportiva, 18 horas aqui na TV Gazeta, e a gente já começa com notícia quente. Marina Buffon trazendo atualizações do Corinthians. Boa noite, Marina. Olá, Michele, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Hoje o Corinthians entra em campo, logo mais, 7h30 da noite contra o Atlético Paranaense. A gente vai trazer a escalação oficial, os desfalques. A gente já sabe que o Yuri Alberto e o Breno Bidon não viajaram, mas a gente vai trazer a escalação oficial durante o nosso programa. E claro, vamos falar muito sobre Memphis Depay, ele falou sobre seu futuro aqui no Brasil. E também sobre um zagueiro que está dando adeus aqui ao Timão. Tem muita coisa mesmo para a gente falar, mas antes eu chamo meu amigo José Paes para trazer também as notícias do São Paulo. Boa noite, Zé. Boa noite, Marina, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, serão muitas as notícias do São Paulo aqui no programa de hoje. Tem informação relativa ao Cauli, o jogador apareceu no boletim informativo diário da CBF, já pode estrear com a camisa do São Paulo. Tem novidade também relacionada ao Oscar. Oscar e São Paulo Futebol Clube, enfim, caminhando aí para uma rescisão de contrato. Tudo isso e muito mais, claro, a preparação do São Paulo para o jogo diante do Red Bull Bragantino no final de semana, a gente vai falar aqui no programa de hoje. Agora a gente sai do São Paulo e vai com Alexandre Silvestre, que tem as informações do Palmeiras no programa de hoje. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Zé. Tudo bem, pessoal? Hoje eu vim munido de bloquinho porque são muitas as informações do Palmeiras, que está em busca de um lateral direito. O zagueiro Nino continua na pauta. Otimismo por aqui. Abel Ferreira preparando o time para o jogo de sábado em Barueri. Força máxima, John Arias começa no banco ou será titular? E exclusivo do Gazeta Esportiva, apuração de agorinha, acabou de sair do forno. O Palmeiras já sabe quando volta a jogar no Allianz Parque. São duas as possibilidades. Eu conto tudo isso e muito mais para vocês daqui a pouquinho. Ah, Abel Ferreira superando o Tele Santana. Que papo é esse? É daqui a pouco. Só me chamar, Michele. Chamar ela também. Beleza, já eu te chamo de volta aqui, Alexandre Silvestre. Claro que o Gazeta Esportiva de hoje tem muito mais, olha só. Se ajeita na poltrona, na cama, onde você estiver, e fique com a gente até às 7 da noite, porque o Gazeta Esportiva hoje está bom demais, até porque estou com uma dupla maravilhosa aqui de jornalistas, nosso xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele, Salazar, boa noite, galera. O grande jornalista Thiago Salazar. Fala, gente, boa noite. Bom, bora. Muito assunto hoje pra gente falar. Vamos falar de Oscar, vamos falar de muito dinheiro. Muita dívida, dinheiro, quem abre mão do quê, se é devido, e não quem é só do Corinthians. Quem. Não é só no Corinthians. Uma época que era só do Corinthians. É verdade. Corinthians está com questão financeira, Santos com questão financeira, São Paulo com questão financeira. Mas vamos começar pelo Corinthians? Vamos direto para o Parque São Jorge conversar com a Marina Buffon. E a Marina vai explicar pra gente sobre a possibilidade de renovação de Memphis Depay com o Coringão. Será que vai dar certo essa renovação? Porque acaba no meio do ano, né? Boa noite, Marina. Quer dizer que o jogador falou sobre esse assunto? Falou sim, Michele. Palavras do holandês, que já a gente vai colocar na tela por aqui. Ele deu uma entrevista à Romário TV, uma entrevista de mais de 1 hora, falou sobre diversos assuntos. Um deles, inclusive, voltou a falar sobre a situação política do clube, que o clube poderia ser muito maior no quesito de títulos e se fosse melhor gerido. Não citou nomes, mas novamente falou sobre isso e, como você bem disse, falou sobre possibilidade de renovação. E aí não sou eu que estou falando, não é você, é ele. Ele mesmo falou sobre sentar e conversar para renovar esse contrato que vai até junho deste ano, ou seja, até a Copa do Mundo. E, como a gente já trouxe aqui nos últimos dias no Gazeta Esportiva, o Corinthians ainda não sentou para falar com ele. O Corinthians tem outras prioridades financeiras, ainda não sentou. Então vamos ouvir o Memphis falando sobre isso? Olha só. O Corinthians... O Memphis admitiu estar aberto a conversas, mas que é necessário achar um equilíbrio do que é possível ser feito. Aí, então, as palavras do Memphis Depay, ou seja, ele admite que ainda não sentou para conversar com o Corinthians sobre isso, mas está aberto a falar sobre essa possível renovação de contrato.
Eu deixo para vocês discutirem aí as palavras do jogador camisa 10 do Timão. Obrigada, Amar. Bom, eu acho que o Memphis ele foi bem educado na condução desse tema, né, Salazar? Ele, Garrafa, ele também não poderia falar algo diferente disso, porque o Corinthians está devendo muito dinheiro para o Memphis. O que vocês entendem dessa? Será realmente uma intenção dele ficar? Ele deixa uma brecha, mas ao mesmo tempo, né? É assim, a prioridade hoje dessa relação Corinthians-Memphis Depay como a Marina disse ali, é o Corinthians... pagar o que deve? Exato. Chegaram a um acordo com o staff dele. Até esse momento, o Corinthians não conseguiu chegar a um acordo com o staff do Memphis Depay. Estamos falando de cerca de 35 milhões de reais. O Corinthians ainda não conseguiu chegar a um acordo, que é parcelar até 2028. A informação que eu tenho, inclusive, é essa, de que o Corinthians quer tentar fazer esse acordo de uma maneira cordial, sem briga, tudo na paz, mas assim, olha, não adianta. É só desse jeito que eu consigo pagar. Então, o Memphis, Salazar, ele me parece que está entendendo a triste realidade do futebol brasileiro. E está tratando como deve ser tratado, né? Ele não está deixando de cumprir os seus compromissos, dentro de campo, inclusive, está entregando. Sim. Não é? Chegou a não treinar por causa de um atraso. Né? Ele entendeu que a situação aqui é um pouco diferente. E por que me parece que aconteceu isso? Porque a administração do Osmar Stabile, com todos os problemas, eu repito sempre, eu digo aqui, ele abre uma gaveta, sai um jacaré. O Memphis está vendo que ele está com muito boa vontade tentando resolver os inúmeros problemas que não foram criados por ele, né? Então, o Memphis dá esse voto de confiança e a definição ou não, ela passa pelo pós-Copa do Mundo. Vamos ver o que vai vir de proposta. Ele já entendeu que para ficar vai ter que chegar a um acordo com o Corinthians, senão não vai receber. E se não tiver proposta, ele não vai embora. E também talvez até aceite aí diminuir um pouco a situação do contrato. A gente tem que aguardar até pós-Copa do Mundo. A forma que está sendo bem tratada me parece boa. Mas tem uma questão importante. O Corinthians, nesse momento, não tem intenção de oferecer um contrato de renovação. Quando ele fala tem que encontrar um equilíbrio para isso ser feito... É o dinheiro que ele... É o dinheiro, é encontrar de que maneira o Corinthians vai apresentar uma proposta de renovação. Nos moldes que o contrato é hoje, o Corinthians não tem nenhuma intenção, porque sabe que não tem essa condição mais. Eu escutei de uma pessoa da diretoria do Corinthians há poucos dias o seguinte: se vier uma empresa que tope bancar o Memphis Depay no Corinthians, como foi com o Ronaldo na época da Hipermarcas, ok, a gente topa, a gente quer o Memphis no time. Claro. Agora, se não for deste jeito, nós não temos condição de oferecer uma proposta de renovação. Isso se chama responsabilidade por parte da direção do Corinthians, não é? Tecnicamente, é óbvio que ele é importante para o Corinthians, é óbvio. Não dá para fazer loucura, não dá para continuar. Mas ele não vai topar também fazer um contrato para ganhar metade do que ele ganha. Mas de repente, essa é a questão. De repente você pode ter um parceiro, você pode ter um parceiro. Enfim, de qualquer forma, é uma definição que fica pós-Copa do Mundo e entendo que as partes estão conduzindo bem essa situação de momento. Hoje, a situação de momento, para pegar até esse gancho do Garrafa, Memphis Depay se despede do Corinthians em maio, se apresenta à seleção da Holanda, joga a Copa do Mundo e um abraço não volta. Hoje, a tendência é essa. Ele veio igual o Paquetá? Tipo, igual o Paquetá, mais ou menos? 2 milhões e meio? Maio sai a convocação. Não, 3 milhões de reais no salário dele, do Memphis? O salário dele, ele não o Memphis não recebe todo mês a mesma coisa. Porque as luvas... Tem as metas, tem as metas, as luvas dele, por exemplo, elas não foram diluídas no tempo todo de contrato. São 3 meses específicos, em outros meses o Corinthians não tem isso para pagar. Tem situação que o Corinthians tira do bolso, tem situação que sai da patrocinadora, então assim, tem mês que é coisa de 1,5 milhão, 2 milhões, tem mês que é coisa de 5, 6 milhões. Tem mês que ele tem dificuldade para pagar o gás, tem mês que ele não tem. Tem mês que é só outra. Bom, gente, esse assunto do contrato do Memphis segue rendendo, mas se o Corinthians não renovar, o holandês não vê problema em jogar por outro clube brasileiro, não. É isso mesmo, Marina? É isso sim, Michele. O Thiago Salazar estava falando aí agora, né? Depois que ele jogar a Copa do Mundo ele não volta mais. Pro Brasil ele volta, viu? Ele volta para jogar assim no Brasil, porque ele disse o seguinte. Aliás, põe o Memphis aí, depois a gente conversa. Memphis admitiu que não vai deixar o Brasil e mesmo que troque de clube, vai ter sua casa aqui no país. I will have my home here. Ou seja, ele deixou em aberto que, tanto que ele gosta do Brasil, que não vê problema em jogar por
por outro clube. Aí fica aquela questão, né? É melhor um jogador ativar esse modo sincerão que Memphis Depay ativou por aí, falando que jogaria em outro clube sim, não vê problema nisso. Foi até uma fala muito natural dele. Ou, de repente, o torcedor se sentir traído. Vocês lembram da história, claro, do Paulo Guerreiro, lá em 2015, que falou que jamais jogaria por outro clube no Brasil e semanas depois, após não chegar a um acordo com o Corinthians pela renovação, vai jogar lá no rival Flamengo. Aí, essa polêmica eu deixo com vocês. Bom, o que vocês acham? O modo sincerão vale a pena? Ele está sendo profissional. Você sabe, Michele, Garrafa, eu estava conversando com a Marina justamente agora à tarde na redação sobre esse caso do Guerreiro. Falei, olha só, vamos lá, eu sou a favor da sinceridade, até defendi o Crespo quando ele deu aquela polêmica entrevista aqui. O Guerreiro foi massacrado pela torcida do Corinthians, porque disse o quê? Disse o que o torcedor gosta de ouvir. Olha, aqui no Brasil eu só jogo no Corinthians. Deu um tempo, foi pro Flamengo, aí que queriam matar o Guerreiro na forma figurativa de falar. Dessa vez, o Memphis fez o contrário. Olha, eu gostei do Brasil, quero ficar no Brasil, mesmo que seja em outro clube. Ué, não é melhor desse jeito? Ele utilizou essa palavra mesmo que seja em outro clube? Então, ele falou ter casa no Brasil não significa... no Brasil. Não, ele disse mesmo em outro clube. A questão que eu fiquei na dúvida, eu estou com uma dúvida parecida com a sua. Será que ele está se referindo, mesmo em outro clube, até clube de fora do Brasil? Terei casa mesmo que eu vá jogar no México. Eu entendi que ele ia ter casa no Brasil, independente de ter um clube aqui. Mas exato, veja bem, eu fiquei com essa dúvida. Eu acho que a frase é ambígua mesmo. É isso. É qualquer clube ou ele está se referindo a clubes brasileiros? Gostou do carnaval, gostou da folia, das festas. Porém, ele deixa aberta a possibilidade de jogar em outro clube. Entendo que isso é muito mais justo com ele, Memphis, e principalmente com a torcida do Corinthians. Eu também. Muito legal. Tomar a postura que tomou o Guerreiro, cravar uma situação depois de não bancar, é muito pior. Também eu tô com o Garrafa nessa. Também tô com o Garrafa nessa. Ele tá sendo transparente e honesto. Profissional. Gostei, quero ficar no Corinthians, mas se não ficar no Corinthians, quero continuar morando no Brasil, mesmo que eu jogue em outro clube. Quero ter uma casa no Brasil. Quero ter uma casa no Brasil. O Sampaoli tem casa no Brasil. A frase dele é, mesmo que eu jogue em outro clube, quero ter uma casa no país. Quero ter uma casa então aqui no eu país. acho que é isso. Joga no outro clube, você pode jogar. É porque um pouquinho antes, ele dá a entender que gostou muito do Brasil e não quer sair do Brasil nesse momento. Ele deu a entender antes de que não quer sair do Brasil. Acho que o mais importante de tudo dá isso... para ter algumas interpretações da frase. Ele é muito inteligente, né? Ele é muito inteligente. Mas o mais importante de tudo isso é que ele não fez nenhuma promessa vazia para a torcida corintiana. O cara é um profissional. E nenhuma provocação também. Isso, acho que tá legal, tá de bom tamanho. Foi respeitoso. Mas deixou claro que é profissional. Muito simpático. Eu gosto do Memphis Depay. Hora do Palmeiras por aqui, então a gente vai direto para a Academia de Futebol conversar com o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. O Verdão está em busca de mais um jogador para compor o elenco? Bom, o zagueiro Nino é o foco do momento, mas do Nino eu falo daqui a pouquinho. Palmeiras não precisa de um lateral direito, pelo menos é o que se diz. Parte da torcida, parte da imprensa, os laterais lá não estão no nível que o Palmeiras precisa, no nível das demais posições. Quem está jogando é o Kelvin, que roubou a posição do Jai. O Palmeiras liberou o Gilberto da base, que tem muito potencial, foi emprestado para jogar no Atlético Paranaense. Então o Palmeiras está de olho no Pedro Lima. Voltou a atenção para essa contratação, para essa possibilidade. O Pedro Lima foi revelado pelo Sport de Recife, cria do Sport, vendido, a maior venda da história do clube de Pernambuco, 10 milhões de euros para o Wolverhampton da Inglaterra. Pedro Lima jogou um pouco no Wolverhampton, foi emprestado ano passado para o Porto, jogou no Porto B, voltou agora para o clube inglês, tem um contrato longo pela frente e o Palmeiras de olho. O jogador interessa ao Palmeiras. Lembrando, ele foi vendido pelo Sport por 10 milhões de euros. Vale a pena? 10 milhões de euros o Pedro Lima? Para mim, houve um claro erro de planejamento da diretoria do Palmeiras. Nossa. Para mim, é até uma questão, de repente, do Barros vir a público e admitir, olha, erramos, pensamos numa situação que não se confirmou, porque o Palmeiras libera o Gilberto, cria da academia, revelado pelo Palmeiras, subiu bem para o elenco profissional, promissor. O Palmeiras decide emprestar o Gilberto, mesmo diante da má fase do Kelvin e do Giai. O Gilberto tem 20 anos de idade. Então, e vai pegar também a O Pedro tem 19 anos. Então, você libera uma aposta para trazer outra aposta, que vai te gerar um custo, sendo que o Gilberto não te geraria custo nenhum, pelo contrário, poderia te gerar uma receita.
E, diante disso tudo, também a contratação do Kelvin, que acabou se mostrando até esse momento equivocada. Então, para mim, assim, o Palmeiras claramente cometeu um erro de planejamento na lateral direita. E o Palmeiras tenta corrigir a rota. Por quê? Há 2 anos o Palmeiras não vence um título. Isso não é o Garrafa que tá lá. O último título do Palmeiras, só fazer as contas, 2 anos com muito investimento. O ano passado foi dessa forma. Então, o Palmeiras começa a rever a rota de que forma? Entende, até de olho no Flamengo, que precisa agregar ao elenco jogadores com casca. O Jorginho, o ano passado, foi oferecido ao Palmeiras. O Palmeiras disse não. O Jorginho veio no Flamengo, pôs a camisa e foi multicampeão. Então, são muitos os problemas. Então, precisa se rever a rota, né? O Palmeiras investiu em vários jogadores que eram apenas promessas. De repente, como disse o Salazar, a própria promessa está dentro do clube e você aposta por aposta, você tem que apostar no que é seu, não pagar mais de 10 milhões aí por uma aposta. Tinha um lateral direito de 20 anos, dispensa para trazer um de 19. E nós não temos uma clara evidência que vai vingar. Que vai vingar, é literalmente uma aposta. Ué, se é para apostar, não é melhor ter apostado no Gilberto? Mas é que 10 milhões de euros, gente, é muito dinheiro, 60 milhões, 60 e tantos milhões de reais, né? Por um moço ainda, né? Não sei se seria titular, por exemplo, já. Não, né? Então, vai estar compondo ali. O Pedro vem na ideia de receber oportunidade. Para, se ele corresponder, ser titular. Palmeiras tem um problema. Exato, ele vem porque Kelvin e Giai não estão dando conta. Não é mais uma crítica externa do torcedor, rabugento. Internamente se chegou a essa conclusão. Os jogadores não estão entregando. É interna da comissão técnica do clube. Por isso, então o Pedro ele vem para receber a oportunidade com a intenção de resolver. A expectativa é de resolver, mas você está esperando que o menino de 19 anos resolva e você tinha um de 20 ali. Aposta por aposta. A questão é que é uma aposta, né? É uma aposta. Diferente de um Arias que você já sabe o que vai entregar. Alexandre Silvestre, volta aqui, por favor, para falar o que mais que você tem sobre o Verdão nessa quinta-feira pra gente. Só para completar, Michele, o Pedro Lima foi vendido pelo Sport de Recife em 2024 para o Wolverhampton pelo valor de 10 milhões de euros. Hoje, não sei qual seria o valor dele, não tenho essa informação, caso o Palmeiras realmente queira contratá-lo. A ideia do Palmeiras era contratar um lateral direito cascudo, pronto para vestir a camisa e jogar. Mas quem é o lateral direito cascudo do futebol brasileiro? Ou que esteja jogando no exterior? Nem a seleção brasileira tem um lateral direito cascudo, mas hoje eu estou aqui para reportar e não para opinar. O que o Palmeiras está confiante é em relação ao Nino. O Palmeiras não tem mais plano B para o zagueiro. Se não der certo com o Nino, com o Zenit, o Palmeiras não tem mais plano B. Por quê? Porque tem o Benedetti para compor o grupo, tem o Murilo que voltou a jogar muito bem, tanto que reconquistou a titularidade, o Gustavo Gomes xerifão, além do Bruno Fux, que foi um reforço que deu muito certo nas mãos do Abel Ferreira, jogando até de volante. Mas o Nino continua na pauta e a expectativa do Palmeiras é que dê tudo certo para ele chegar na janela do meio do ano. Olha, só posso fazer um adendo? O Silvestre reforçou essa informação de que o Palmeiras queria um lateral cascudo e não encontrou. Mas vem cá, o Corinthians, quando precisou de um lateral direito recentemente, foi lá e pegou o terceiro reserva do Flamengo, o Mateuzinho. Olha o que se tornou o Mateuzinho. Foi uma observação de mercado de entender que havia um lateral ali que já tinha... Era o Fabinho Soldado, né, que descobriu. Já tinha entregado no Flamengo, estava vivendo uma má fase, o Corinthians trouxe. O São Paulo, com toda a sua dificuldade financeira, em situação completamente oposta do Palmeiras, acabou de contratar o Lucas Ramon, que fez uma excelente temporada pelo Mirassol. Sim. Já é um lateral mais cascudo. Se esse era o perfil que o Palmeiras buscava, olha, é complicado a diretoria do Palmeiras usar essa versão de que não encontrou. Olha, não encontramos. Aí, para mim, é um atestado de incompetência gigantesca. O mercado está aí para ser observado e eu disse, né, às vezes a falta de dinheiro, ela ajuda, que aí você não comete loucuras e você vai para o jogador mais barato. Eu tenho dito aqui, todo dia, o Transferban fez um bem para o Corinthians. Tá aí o André, tá aí o Bidon. Tivesse o Corinthians... O Guinegão. Tivesse o Corinthians sem o Transferban, a dívida seria maior.
seria muito maior. Não, é porque ele foi pro Wolverhampton por 10 milhões de euros. Isso. Duvido que o Wolverhampton vai vendê-lo mais muito por 5. Provavelmente uma negociação por empréstimo. Não sei se ele viria, ou aquela situação, empréstimo com obrigação de compra, caso ele atinja um X tantas número de metas, jogos. paga salário. Provavelmente, normalmente esse tipo de negociação acaba ocorrendo dessa maneira, mas como disse o Silvestre, a gente ainda não tem informação sabe de como seria. Agora o Nino, esse é como bom, hein? disse o Tem que ver. Silvestre, esse é muito bom zagueiro e esse é cascudo. Esse está no perfil de Esse jogador chega pra pronto. jogar. Chega pra jogar. Jogador que vai resolver pro Palmeiras. Chegou o momento do São Paulo por aqui, então nós vamos para Barra Funda fazer contato com o José Paes, que tem atualizações sobre o Cauli. Boa noite, Zé. Boa noite, Michele, novamente para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O Cauli apareceu no boletim informativo diário da CBF. O São Paulo tinha até essa sexta-feira para conseguir isso, para que o jogador ficasse à disposição do técnico Hernan Crespo para o próximo jogo do Tricolor, que é no sábado, contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, quartas de final, jogo único do Campeonato Paulista. Inclusive, Cauli treinou hoje aqui no Super CT e deve ser relacionado para essa super partida, então, do sábado. Vamos dar uma conferida aí como que pode ficar o São Paulo dessa temporada de 2026 com o Cauli? Tela na tela para vocês acompanharem aí comigo, o Rafael no gol, o Lucas Ramon, que vocês comentavam ainda há pouco, tem também o Sabino com Alan Franco e ainda o Enzo Dias na lateral esquerda, o Arboleda também podendo ganhar essa posição do Sabino aí. No meio de campo, o Marcos Antônio, Danielzinho chegou recentemente, aí pode jogar com o Lucas e Cauli, apenas com o Lucas. Cauli pode ser um reserva, quem sabe, do Lucas, e o Bobadilha compondo ali 3 volantes, lá na frente Luciano e Caleri. Este é o São Paulo que muito provavelmente será mais utilizado pelo técnico Hernan Crespo em 2026. Devolvo para vocês poderem comentar essa entrada do Cauli no time. Daqui a pouquinho eu retorno para a gente falar de Oscar, que está se encaminhando, enfim, para assinar a rescisão de contrato com o São Paulo. Michele. Opa, beleza. E aí o Cauli, então, você acha que já chega para ser titular, Garrafa? Para ser titular, hoje em dia essa questão de titular ela é muito relativa. Hoje você não consegue repetir quase de uma partida para outra o mesmo time. Ou é função de lesão, ou é o jogador que não joga no sintético, ou é o campeonato que não é a prioridade. Mas naquele grande jogo, acho que ele vai ser. No grande jogo é o cara que chega para jogar, para agregar nesse setor de meio campo, né? O Marcos Antônio está comandando muito bem aquele setor. O São Paulo, o São Paulo realmente cresceu. O São Paulo, dentro das suas dificuldades, das suas limitações, São Paulo ele chega num bom momento para o Campeonato Paulista. E a chegada do Cauli, até pelo que disse o Rogério Ceni, né? O Cauli deveria ter ficado com a gente. O Rogério queria a permanência do Cauli, que teve poucas oportunidades no passado. É um jogador muito bom dentro da atual realidade do São Paulo. Ele teve a temporada retrasada dele, foi muito interessante. A temporada passada ele teve alguma dificuldade, mas era um jogador importante para o Bahia, por isso que o Rogério Ceni relutou em cedê-lo. E o Crespo, na entrevista que ele deu para Marina Buffon ali no campo, ainda em Campinas, na última rodada, ele fala, é um jogador que nós não temos. Essa frase, para mim, é uma frase que marca. Se o técnico está dizendo que o Cauli apresenta uma característica que o elenco, na opinião dele, não tem, chega para ser titular, chega para jogar. Chega para jogar provavelmente ao lado do Lucas, dependendo da condição do Lucas. E Salazar, aí... tem técnico que diz, né, esse é um jogador que nós não temos, e tem técnico que diz o seguinte, esse jogador eu não indiquei. Isso aí deu buchicho lá dentro. Você tá querendo... Eu tô querendo mostrar qual é a diferença, né? Pra confirmar o que o Salazar tá falando. Quando o técnico fala isso, porra, esse cara aí vai ter muitas oportunidades, é o jogador que eu preciso, tal, na função. Aí, eu não né, conheço. quando o Dorival fala lá do Zacaria, e a gente, vocês pegam no pé, entendeu? Então são questões diferentes, é um jogador que chega... Acho que o Dorival errou? Não, acho que não, ele tá coberto de razão. Ele tem que também livrar o dele, né? Ele tá coberto de razão. Eu penso assim também, ele causou um atrito lá dentro, mas ele tinha que externar a realidade. Mas ele jogou a real. Tem uma informação, aliás, o Zacaria Michele perguntou até, cadê o Zacaria? Aproveitando, ele só não foi anunciado ainda porque o Corinthians está esperando a emissão do visto de trabalho. Ele ainda não conseguiu o visto de trabalho, é um jogador estrangeiro. Assim que sair esse visto de trabalho, ele vai ser anunciado. Mas já está treinando? E o Dorival deu o aval para a contratação. O Dorival não indicou e nem conhecia, mas antes da contratação, a diretoria do Corinthians comunicou ao Dorival. Podemos contratar? Olha, não conheço, mas dentro dessa realidade, para ser uma opção a mais, vem sem custo. Eu só citei o Zacaria não para mudar de assunto, gente, porque o assunto é o Cauli. Eu só estou querendo confirmar a importância que esse jogador vai ter dentro do elenco. O Cauli é uma situação diferente. O Cauli, o Crespo
até conversou com o Cauli, sentou com a diretoria, era um jogador que estava sendo ali tratado entre Crespo e Comissão Técnica e Diretoria do São Paulo, e chega com moral, chega para jogar, fez a pré-temporada, participou de 2 jogos no Bahia, chega pronto para jogar. No lugar de quem ele entraria? Depende, porque é como disse ali o José Paes, depende da formação que o Crespo vai montar. Se o Crespo quiser jogar com Bobadilha, 3 volantes, 3 volantes? 3 volantes. Mas hoje em dia esse nome, volante, Marco Antônio é um volante. Mas olha como joga o Marco Antônio. Então depende muito do esquema que o Crespo vai querer adotar para o São Paulo para a gente entender quem vai sair. Mas o fato é de que o Cauli vai jogar. É jogo a jogo, gente, campeonato a campeonato. O importante hoje, para mim, não é você ter um time. É você ter um bom elenco. Está muito claro para todo mundo. Hoje em dia, com um time só, essa preocupação, eu não me preocupo, quem é o time titular. Acabou essa história de time titular. Você tem que ter um bom elenco, um elenco equilibrado. E ele pode jogar, pergunta ali, pode jogar com o Lucas Moura, o Cauli? Com certeza. Até porque ele costuma jogar pela meia esquerda, o Cauli, e o Lucas Moura gosta de jogar justamente pela meia direita. E o Cauli também é um jogador mais central, mais cerebral. A impressão que eu tenho é que o São Paulo foi buscar no mercado um substituto para o Oscar. Essa é a impressão que eu tenho. O Cauli chega para ser o que o Oscar não foi. Essa é a intenção da contratação e imagino que o Crespo esteja imaginando o Cauli desta maneira no campo. O que o Oscar seria no São Paulo, que o São Paulo imaginou para o Oscar, o São Paulo vai tentar agora com o Cauli, bem mais barato que o Oscar, aliás. Nossa, depois o José Paes volta, inclusive, para falar sobre essa questão do Oscar e do São Paulo, como é que está a rescisão, se já aconteceu. O Santos sofreu uma punição da FIFA e está impedido de registrar qualquer reforço a partir de hoje, a partir dessa quinta-feira. O clube foi condenado a pagar 2,5 milhões de euros ao Arouca de Portugal pela contratação de João Basso, o que dá cerca aí de 15 milhões e 700 mil reais. O time da Baixada Santista solicitou esclarecimento à FIFA por entender que o prazo para a regularização da dívida deveria terminar no dia 26 de fevereiro. Lembrando que essa contratação do João Basso foi feita lá em 2023 por outro presidente e ainda não tinha sido pago, né? Como o futebol é feito de responsabilidades, né? Todo respeito, o que o João Basso fez ao Santos? Com todo respeito, ele é o menos culpado. Não, mas estou falando assim, né? Mas o Santos investiu, né? E deve ter uma dívida pelo João Basso de 15 milhões. É uma irresponsabilidade e ele não tem nada a ver com isso. Agora, falando em Santos, o Thiago Salazar tem informação sobre mais dívida, né, gente? A dívida do clube com o Neymar. Salazar, conta pra gente, que dívida é essa? Michele, porque a gente trouxe aqui com exclusividade, por exemplo, a dívida do Corinthians com o Memphis Depay, né? Chamou a atenção, mais de 30 milhões de reais, estamos falando de cerca agora de 35 milhões de reais. Tem dívida com o Garro e com o Depay. Com o Garro, né? Lá com o Tadieres, também na casa dos 38 milhões. Vamos falar daqui a pouquinho, o José Paes vai trazer informação sobre a dívida do São Paulo com o Oscar. E a gente não aborda o Neymar. E o Neymar? Né? Eu fui atrás da informação para a gente entender como é que está essa situação do Neymar com o Santos. O que dá para a gente trazer de informação é o seguinte. O Santos tem uma dívida com o Neymar que nos bastidores do clube, o que eu escuto, que a nossa apuração aqui da TV Gazeta, o que a gente pôde apurar é que o Santos já entende que a dívida com a NR Sports, que é a empresa dos pais do Neymar, que recolhe o que o Santos precisa pagar relacionado à imagem do jogador, essa dívida virou o primeiro semestre do ano passado na casa dos 85 milhões. A informação que nós colhemos é de que o Santos tem, desde então, cumprido com o salário do Neymar, que supera ali a casa dos 4 milhões de reais por mês em CLT. Isso está em dia, tudo certinho. Salário do Neymar. Então não tem dívida do Santos com o Neymar. O problema são esses repasses relacionados à imagem que o Santos tem que fazer à empresa dos pais do Neymar. E este valor que estava na casa dos 85 milhões lá no primeiro semestre de 2025, o Santos repactuou isso para pagar até o final deste ano. E a informação é de que o Santos não está conseguindo cumprir com o parcelamento 86 milhões e esta dívida já superou, segundo as nossas informações, a casa dos 100 milhões de reais. Então, assim, essa é a informação. De que maneira o Santos vai chegar numa solução para isso dentro do clube, ninguém sabe. Inclusive antes, no primeiro contrato, os 2 primeiros contratos do Santos com o Neymar, qualquer acordo que o Santos fechasse, qualquer patrocinador, 75% do valor iria para a NR Sports. Tá. Nessa repactuação,
Para tentar aliviar e amenizar essa dívida, ficou acordado assim, olha, o que a NR Esportes conseguir de patrocinador vai 100% para eles. Para a gente começar a bater dessa dívida. Conseguiu? Tem conseguido. Só que a questão é a dívida passada, os juros, enfim, e o que o Santos não tem cumprido nesse sentido, que tem feito com que essa dívida já chegue à casa dos 100 milhões. Não veio por amor pro Santos, ô Garrafa? Não, é negócio de amor, Michele. Olha só, Michele, a gente falou do Memphis de 35. Negócio de amor que 100 milhões é esse, Garrafa? Não veio por amor? É o seguinte, assim, eu vou até fazer vou comentar fazendo uma pergunta pro Salazar. Salazar, a impressão que eu tenho é que, assim, me parece que quanto maior a dívida melhor é do Santos com a NR, melhor para a NR. Sabe, dá a impressão assim, não, vamos, são partes do Santos que estão vindo para a NR. Eu não sei se é uma impressão, sabe, não há essa preocupação. Pode ser que esteja equivocado. Lá na frente, o senhor me deve tanto. Esse tanto pode virar algo... parte do Santos. Pode virar o clube. Tentando responder, Garrafa, o que eu escuto, conversando com fontes e possibilidades, por exemplo, o Santos tem estudado a possibilidade de se tornar SAF. Muita gente acredita que o pai do Neymar pode comprar o Santos. A informação que eu tenho, por enquanto, é de que não há interesse do pai do Neymar em adquirir o Santos para comandar o Santos. Mas de que há um interesse do pai do Neymar de repente, se o Santos quiser, que ele seja um intermediário para trazer um investidor para cá, receber uma comissão por isso e na hora de receber falar, lembra daquela dívida que você tem comigo? Vamos abater aqui, eu recebo deles a comissão e você não precisa me pagar. Esse é um entendimento de pessoas que estão nos bastidores do clube e também da NR Esportes, para encontrar uma solução para uma dívida já considerada impagável e também para contar com o Neymar para, de repente, o Santos ter uma solução. Só amarro da seguinte forma, o pai do Neymar, né, se tem uma coisa que ele não é bobo. Dinheiro ele não vai perder. Não. Agora é o seguinte, após a saída de Jorge Sampaoli do comando técnico do Atlético Mineiro, a diretoria do Galo já tem um novo nome encaminhado para assumir a função na equipe e é um argentino, não é não? Eduardo Domínguez, do Estudiantes de La Plata. Pois é, o técnico argentino, de acordo com o UOL, acertou contrato com o time mineiro até o fim de 2027. É bom esse treinador? Fez um bom trabalho no Estudiantes, mas eu gosto sempre de ter uma ressalva porque é um campeonato inferior ao nosso, bastante inferior ao nosso, e também um estilo, um jeito de jogar, né? Um tipo de campeonato de jogo também bem diferente. Vai ser a primeira experiência dele por aqui, para mim o típico caso de que melhor aguardar para falar. Acho que tínhamos algumas soluções aí no mercado interno, não é um supra-sumo, não é um treinador de arrancar suspiros. Muito bem, vamos fazer contato agora com a Marina Buffon. Tem escalação oficial do Corinthians para a partida de logo mais diante do Atlético Paranaense. Conta pra gente, Mar, quem são os titulares desse jogo. Conto sim, Michele. Olha, pegou algumas pessoas de surpresa, porque 2 jogadores vão jogar nesse sintético lá da Arena da Baixada. 2 jogadores que o pessoal achava que iam começar no banco, mas a gente deu aqui no Gazeta Esportiva que um deles, no caso, Rodrigo Garro, iria começar jogando, e é o caso mesmo. Então, na tela, Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu fechando a linha de defesa, Ranielli, Charles, Matheus Pereira, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Vitinho. Esses são os 11 iniciais escolhidos pelo técnico Dorival Júnior, que não vai poder contar com o Yuri Alberto, que está entregue ao departamento médico, e também com o Breno Bidon. Ambos não viajaram, assim como o Hugo, lateral esquerdo, e também o Caio César, que também estão no departamento médico. Essa escalação, portanto, para jogar na Arena da Baixada, como eu comentei, no gramado sintético, um gramado que não está em muito boa qualidade, como a gente vem comentando aqui no Gazeta Esportiva nesta última semana, mas o Dorival decidiu que pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro é esse time que vai a campo, mesmo tendo no domingo a decisão por uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista contra a Portuguesa no Canindé. A escalação tá aí para vocês discutirem. Fala, Garrafa, e o tamanho da falta que o Bidon e o Yuri Alberto vão fazer nesse jogo? Muita falta, né? São 2 peças fundamentais na escalação oficial do Corinthians, da escalação titular, pelo menos da equipe do Dorival Júnior. O Bidon ainda tem possibilidade de jogar no final de semana, o Yuri a gente não sabe quando, apesar de
está fazendo recuperação intensiva aí de 4 a 8 semanas. Bidon e o Caio César. Né? E o Caio César, né? Agora, tudo bem a entrada do Charles aí no meio campo, processo natural. Não Agora, gosto, fica uma dúvida lá na frente, Vitinho e Memphis. Porque se ele leva praticamente o time com força máxima hoje, e eu imagino que ele vai vir com força máxima contra a Portuguesa. Será que ele está pensando também no Vitinho com o Memphis já para o final de semana? Ou vai de Guinegão? Porque estava todo mundo apostando muito no Guinegão pro final de semana. Seria para mim o jogo mais importante. Ele começa hoje com o Vitinho. O Vitinho, pô, ele não fez nenhum gol na temporada, gente. O Vitinho chegou ele foi até bem que contra o São Bernardo. Ele chegou, foi até que bem, mas assim, pô, contra o São Bernardo, ele foi talvez o jogador de ataque que mais apresentou ali alguma coisa. É um jogador experiente, diferentemente do Guinegão, que tem sofrido algumas críticas por esse início de temporada. Me parece um teste e um voto de confiança no Vitinho, pelo que ele apresentou na última rodada. E também, para mim, um grande teste para domingo. Aí eu tô com garrafa nisso. Se funcionar hoje, a chance do Vitinho ganhar essa oportunidade no domingo é bem grande. Se não funcionar, talvez o Dorival, vamos voltar para como estava, Guinegão na vaga do Yuri, sem alterar muito o posicionamento do Memphis Depay, porque a maior curiosidade para mim é entender como o Memphis vai jogar. O Vitinho joga mais aberto, é um jogador mais liberado. Será que ele vai aproximar o Memphis afundar mais o Memphis na área ou não? Ou ele vai deixar o Memphis onde está e fazer o Vitinho... Não, eu acho que essa é a melhor... Eu fosse ele, eu faria isso. Por quê? Porque se você puxar o número de gols do Corinthians na temporada, né, é o Yuri Alberto, é o artilheiro, não está jogando. Ele precisa fazer gols. Quem tem capacidade de dentro da área mais próxima do gol de colocar a bola para dentro? Defender, o Memphis. é o Memphis. Né? O Memphis ou o Vitinho? Né? Vai deixar flutuando. Então você empurra o Memphis ali para dentro, você tem mais qualidade dentro, você já tem o Garro ali pelo setor de meio campo. O Vitinho abrindo o jogo. Acho que é uma alternativa que o Dorival vai testar hoje, quem sabe dê certo, porque o Corinthians vai ter sérios problemas caso o ataque não funcione na ausência do Yuri Alberto. Isso. Agora, Charles, para mim, não tem a menor condição de ser titular do Corinthians em nenhuma circunstância. Você quer poupar o André? Eu entendo, o André acabou de se recuperar de uma lesão de ligamento de tornozelo nesse gramado tenebroso da Arena da Baixada, mas olhando aqui a escalação, você tem o Alan, que acabou de chegar e está em boas condições, você tem o Carrilho, você tem o Luiz Gustavo Bahia, menino da base, enfim. Mas talvez, Salazar, o Charles, realmente, e o último jogo do Charles foi tenebroso. A gente não acompanha mais treinamento, mas eu fico imaginando, eu concordo com o que você está falando, mas eu fico imaginando o seguinte, que ele está dando uma certa prioridade para o jogo contra a Portuguesa, que é um jogo decisivo. Né? Então, talvez, eu estou imaginando, o Alan não tem condição, é gramado, eu vou segurar esses caras para colocá-los. Não dá para imaginar o Charles no contra a Portuguesa. Não dá, mas hoje, gramado, por exemplo... Perigoso esse gramado com o Memphis, hein? O Corinthians do meio campo, com Ranieri e Charles juntos, a dificuldade para uma transição, por uma saída de bola é gigantesca. É apostar tudo no Garro e no Matheus Pereira, mas o Garro joga mais perto da área. Então, assim, o Matheus Pereira, para mim, vai ter que ser o jogador de maior responsabilidade, porque se ele não funcionar, essa bola não vai chegar na frente. Não, responsabilidade, Memphis, toma cuidado com esse gramado, tá bom? Todo mundo, aliás, do Corinthians, tomem cuidado com esse gramado. Tá dando arrepio. Que hora acaba o jogo? 10h30? Não, o jogo começa 7h30, 8h30, 9h30 acaba. Então, 9h30 é a hora que vamos respirar em paz, para ver se ninguém se machucou no gramado de lá. E o Flamengo, hein? O Flamengo entra em campo hoje, 9h30, para disputar o jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana diante do Lanús. Apesar das greves que estão acontecendo na Argentina por conta das propostas de reformas trabalhistas, a partida está confirmada pela Conmebol até o momento. Para esse confronto, o Felipe Luiz não contará com Jorginho, lesionado, e Plata, que cumpre suspensão pela expulsão na semi da Libertadores do ano passado. O jogo de volta vai ser no dia 26 de fevereiro, semana que vem, no Maracanã. Curiosidade, todo o elenco do Lanús custa o valor do Paquetá. Assim, mas é óbvio, né? O Lanús se intitula como o maior clube de bairro do mundo. O Lanús, Mas isto Lanús, colocado até em função, se o Flamengo Paquetá. tem problemas, né? O Lanús, que é uma equipe modesta do futebol argentino, ele também tem os seus problemas. Agora, ele não está com força máxima, o Lanús, para esse jogo da ida, que vai tentar fazer alguma coisa para decidir no Maracanã. E uma coisa eu vou dizer, há uma pressão em cima do Flamengo. O Flamengo tem que... esse título... Total. O Flamengo não pode perder esse título, 100%. porque senão a coisa vai complicar. Ele perde a Supercopa Rei para o Corinthians, todo badalado Flamengo, jogo único e tal, e agora se complicar com o Lanús... Não levou a Taça Guanabara. Não pode, né? Perdeu a Supercopa.
pega um time infinitamente inferior, não só na questão financeira, eu estou dizendo na questão técnica mesmo. É isso. O Lanús está no início de temporada, a temporada deles é diferente da nossa. Eles fizeram 6 jogos agora. É ganhar lá e ganhar no Rio. Bom, vamos fazer um novo contato com o Alexandre Silvestre? Chega agora para falar de quem? Do Abel Ferreira. Silvestre, o técnico alviverde atingiu uma marca histórica? Conta pra gente, que feito foi esse? Segure a sua ansiedade, porque antes eu tenho que falar que o Palmeiras já tem uma data meio que definida para voltar a jogar no Allianz Parque. A informação foi dada em primeiro lugar pelos amigos da ESPN, confirmada agora há pouco pela nossa produção aqui no Gazeta Esportiva. Se o Palmeiras chegar na final do Campeonato Paulista, terá 2 jogos ida e volta, ao contrário das quartas e da semifinal. Palmeiras decidindo em casa, se chegar com a melhor campanha em relação a um possível adversário numa eventual final de Paulistão, dia 8 de março, o segundo jogo será no Allianz Parque, que trocou o gramado sintético, está já na fase final de acabamento. Se não der para ser no dia 8 de março, dia 15 tem o Mirassol. O Palmeiras manda o jogo contra o Mirassol no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar de Abel Ferreira, fã de Tele Santana, que desbancou o mestre no quesito longevidade. Vamos à lista dos maiores técnicos, dos técnicos que ficaram mais tempo à frente de um clube na história do futebol brasileiro. O primeiro deles é o Amadeu Teixeira, 53 anos como técnico do América de Manaus. Detalhe, era o presidente do clube, também um time pequeno lá do norte do país, mas o fato é frio e calculista. 53 anos é o técnico mais longevo da história do futebol brasileiro, acumulando função de presidente. O segundo é o Lula dos Santos, que dirigiu o Pelé e Companhia Limitada nos anos 50 e 60, 12 anos de Lula no Santos. O Henry Welfare, um inglês que comandou o Vasco nos anos 20 e 30, 10 anos de Vascão. O Flávio Costa é o 4º colocado no Flamengo, 8 anos de Mengo, de 38 a 46. E o Abel Ferreira desbanca o Tele Santana, que cai para 6º lugar. O Abel em 5º, 5 anos, 3 meses e 15 dias, contando hoje. Abel, que é o técnico mais vezes campeão, junto com Oswaldo Brandão no Palmeiras, 10 títulos para cada. Beleza, então... Podemos fazer uma perguntinha? Vamos fazer uma pergunta para o Silvestre, então faz, Salazar? Silver, coisa rápida, a gente ficou na dúvida aqui. O Palmeiras, então, só jogará no Allianz Parque a final do Paulistão se for o segundo jogo de mando do Palmeiras. Se for o primeiro jogo, não seria no Allianz Parque, é isso? Isso, a informação foi apurada pelos nossos amigos aí da produção, que o Palmeiras chegando na final com a melhor campanha em relação ao adversário do Palmeiras, segundo jogo, é dia 8 de março, dá para jogar no Allianz Parque. Ainda não é oficial, o Palmeiras ainda não divulgou, e a ESPN do primeiro, nós confirmamos. É uma notícia boa, Salazar, e importante, né? O Palmeiras no Allianz. Agradece. O Palmeiras no Allianz tem toda aquela atmosfera que é criada, é o gramado que ele conhece, gramado renovado, é uma ótima. O Palmeiras tem boas possibilidades, até porque tem entre os grandes a melhor campanha no momento, de ser o mandante. E só pra gente fechar aqui da minha parte sobre o Tele Santana, não dá para pôr o Abel na mesma prateleira de Tele Santana, mesmo que era sobre longevidade, por tempo de trabalho, não dá, porque... Nem o Abel quis, Não dá, né? Lembra? Não dá, não vamos discutir Abel com Pelé, gente, por gentileza, não vamos misturar alhos com bugalhos. Nessa questão de tempo de clube, tudo bem. Tempo de clube é isso, é número, não tem o que falar, né? Você mas não eu discute. acho interessante, são porque números, a gente é interessante. não vê isso no Brasil. É raro, isso mostra o tamanho raríssimo. da importância do trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras, mostra... Claro. É isso. Nenhum outro técnico ficou serve para nesse medir, além de títulos, tempo de casa, enfim, uma série de circunstâncias que lá na frente a gente vai... lembrar e contar a história do Abel Ferreira no Palmeiras, vai citar tudo isso. Tem essa relevância, mas não se trata, obviamente, de uma discussão de quem é melhor, das qualidades. Aí é um outro campo de discussão e eu estou concordando. É o tempo de serviço prestado. A questão aqui é tempo, não é, digamos, a capacidade. Mas o tempo tem muito a ver com a capacidade, afinal, estamos no Brasil e sabemos muito bem e até pela que sem capacidade aqui no Brasil ninguém dura nada. E até pela diretoria, porque o Abel já teve momentos ruins no Palmeiras, está 2 anos sem vencer nenhum título. E a diretoria bancou. E a diretoria segurando. Foi chamado de burro ano passado. Com todo respeito, o Abel tem o seu mérito. Mas o mérito por ele estar há tanto tempo no clube é da diretoria. Lógico. Porque assim, 99% das diretorias normalmente cedem a esse tipo de pressão e no Palmeiras pressão não faltou.
Tia Leila banca, porque lembra que xingaram ele ano passado? Ali ele teve um momento difícil. Contato agora com o José Paz, com as novidades envolvendo o acordo entre Oscar e o São Paulo sobre os valores a serem pagos após a rescisão do contrato do atleta. Tá contigo, Zé. Pois é, Michele, o Oscar tinha aí 53 milhões de reais para receber até o final do contrato dele com o São Paulo, que é até o final da temporada de 2027, mas o Oscar, em novembro do ano passado, foi diagnosticado aí com uma síncope vasovagal, acabou tendo um desmaio aqui durante um exame no Super CT, foi para o Albert Einstein, ficou na UTI lá do hospital, ficou muito triste com tudo isso que aconteceu, decidiu parar com a carreira, se aposentar, entrou em um acordo agora com o São Paulo, não vai receber até o final do contrato, não vai receber esses 53 milhões de reais, vai receber 7 milhões de reais apenas, entre aspas, podemos dizer assim, informação divulgada primeiro pelo GE. Globo, confirmada pela nossa equipe, e esses 7 milhões de reais são referentes aí a luvas, bonificações, também direitos de imagem que estão atrasados com o Oscar. O Oscar assinou com o São Paulo em janeiro de 2025, teve esse problema em novembro do ano passado, então esses 7 milhões são referentes aí a esses 2 anos em que o São Paulo em que o Oscar de fato serviu ao São Paulo Futebol Clube. Esse valor vai ser parcelado até dezembro de 2027. A priori o Oscar queria receber tudo à vista, mas entrou em um acordo com o São Paulo para receber de forma parcelada. Tá tudo aí na burocracia agora, na assinatura dessa rescisão, para que o São Paulo de fato divulgue isso oficialmente nas redes sociais e para todo mundo. Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios, Michele. Beleza, Zé Paz. E aí, Salazar vai receber esses 7 milhões? Depois eu queria ver quantos jogos ele fez pelo São Paulo. E aí a maior parte desse valor nem vai para o Oscar. Isso aí, esses valores a gente está falando de luvas e comissões do empresário proporcionalmente a 1 ano de trabalho em relação aos 3 anos que ele teria de contrato. O São Paulo vai ter de pagar parte para o Oscar, mas muito disso para o Juliano Bertolucci, que é o empresário do Oscar e eterno parceiro dos clubes, costuma fazer esse tipo de negociação normalmente assim, numa boa, sem judicialização. É isso. São Paulo agora vai ter essas parcelinhas para pagar aí. Ó, 21 partidas e 2 gols, tá? Só pra você saber. É o seguinte, e não foram 21 partidas inteiras. Não, né? não. Assim, o Oscar não entregou. Vamos esquecer o problema de saúde do Oscar, se é que é possível. Vou falar tecnicamente. O Oscar não entregou, acabou sendo um bom negócio para o São Paulo se livrar desse valor, se livrar do valor. Entendam que a gente está falando do aspecto da vida profissional, do jogador, tal, não que o São Paulo quisesse isso. Mas se você for olhar, não ter mais essa conta para pagar, pelo que o Oscar entregou, acabou até sendo um bom negócio. Não pagar os 7 milhões, não ter que pagar mais o Oscar. Se quisesse ficar encostado, sentado no contrato sem jogar recebendo, teria essa dívida gigantesca, teria muito dinheiro para receber. Mas, por outro lado, é muito dinheiro para quem entregou eu não estou analisando se ficou bom os 7 milhões. Bom não foi de eu estou analisando que é bom não ter que aumentar ainda mais essa dívida, porque o Oscar não vinha entregando tecnicamente. Menos ruim, né? 2 gols em 1 ano. E tem mais Corinthians por aqui. Marina volta para falar sobre um jogador que está de saída do timão, né, Má? É isso, Michele. O zagueiro Kaká já desembarcou lá em Salvador, na Bahia, para fechar contrato de empréstimo até o final deste ano com o Vitória. O empréstimo até o final do ano com opção de compra caso ele atinja algumas metas pelo clube baiano. O Kaká tem contrato com o Corinthians até 2028, mas vai para o Vitória depois de ter perdido espaço nesse time do Dorival Júnior. Ele que faz parte do elenco que ganhou o Campeonato Paulista e também a Copa do Brasil do ano passado. Chegou a conversar com o Atlético Paranaense. Durante esses períodos de conversa surgiu o Vitória. Ele, portanto, já está por lá para passar por exames médicos e assinar esse contrato de empréstimo até o final do ano. Michele. Obrigada, Má. Kaká vai para o Vitória. Não vai fazer falta. Nenhuma falta. Um desastre de contratação. O Corinthians comprou o Kaká por cerca de 25 milhões de reais. E agora libera o jogador de graça só para pelo menos se livrar do salário e dele como opção no elenco. Essa é a questão. E o Corinthians internamente lamenta que deu certo com o Vitória, mas não deu com o Atlético Paranaense. Se desse com o Atlético Paranaense, abateria a dívida que o clube tem pelo Alex Santana. Então, foi, de novo, o menos ruim, não foi o melhor. Olha a diferença, a chegada do Gabriel em tão pouco tempo e o que produziu ou não produziu o tal do Kaká. Um abraço para o gaiteiro, seja feliz no Vitória.
Bom, pessoal, a Gazeta Esportiva vai chegando ao final. Obrigada pela sua companhia. Obrigada, Salazar. Obrigada, Osmar Garrafa. Domingo, mesa redonda, das 9 às 11h30. Tem prorrogação. Estarei nessa, direto do Canindé. Mesa redonda prorrogando ali com muita informação. As quartas de final agora do Paulista. Bom, obrigada, galera. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Beijo pra vocês. Amanhã a gente está de volta às 6 da tarde, sempre começando o programa com notícias exclusivas. Tchau, tchau. Tchau, gente.